Hoje, dia 2 do desafio, eu queria falar sobre ansiedade paralisante. Existem duas formas de você ter uma ansiedade paralisante. A primeira delas é pela procrastinação. Quando você procrastina alguma coisa, procrastinar é deixar para depois algo que deveria ser feito, muitas vezes. Então, quando você procrastina uma tarefa importante, o seu cérebro fica em estado de alerta. Esse estado de alerta, ele te deixa tenso, incapaz de relaxar, pensar, em meditar, em fazer coisas como oração, como que exigem entrega, ao mesmo tempo que você não realiza o que você precisava fazer. Então, o lado bom da procrastinação é que a curto prazo você evita trabalho. Mas o lado ruim e o lado que a gente mal percebe é que a gente fica pior do que se tivesse... você vai se cansar mais do que se realmente tivesse feito o que você tinha planejado, ou que você tinha como obrigação. Isso gera uma ansiedade paralisante que te impede de fazer atividades de entrega, como leitura, meditação, relaxamento, tempo de qualidade com família, esposa, filho. E esse é um tipo de ansiedade. O outro tipo de tensão é a tensão por você não elencar bem as suas prioridades. Quando fala, não, vou me priorizar. Mas se priorizar também envolve você fazer as coisas que necessitam ser feitas com urgência, para que você tenha uma mente relaxada para focar em você mesmo, ou você mesma. Entende? Olha que legal. Então, se priorizar não é ser exclusivo de si. Fazer é só o que lhe der na telha, em primeiro lugar, e depois fazer o restante. Não. Se priorizar também é você fazer o que precisa ser feito agora, para você ter tempo para poder fazer você de importante. E depois disso, você volta a fazer as coisas que não são tão importantes assim, que não são tão urgentes. Então, é uma questão de você organizar bem a sua força de pensamento, sua energia, para poder ter qualidade de pensamento para outros momentos. Então, existem esses dois tipos de ansiedade paralisante: por falta de organização ou procrastinação. Eu achava que quando você... tô com medo de cobra aqui. Eu achava que quando você se priorizava, você se colocava em primeiro lugar e foda-se tudo. Mas não é bem por aí. Não pode ser bem por aí. Porque justamente por isso, os níveis de ansiedade altos sequestram a tua mente e fazem com que você não consiga pensar em você mesmo, em coisas que vão fazer você evoluir. Ir para uma academia, focar na família, trabalho, na religião. Então é isso, a gente tem que elencar as prioridades. E agora eu vou dar um exemplo pessoal. Hoje eu estava querendo fazer minha corrida, me colocar como prioridade nesse sentido. Mas existiam coisas no meu trabalho que me forçavam a atenção e que não iriam me deixar relaxar e que precisavam ser feitas e iam gerar um estresse absurdo se eu não tivesse concluído. Então eu não iria conseguir relaxar de verdade, sabe? E eu tive que primeiro resolver o que eu tenho que resolver, e após isso, aí sim eu vou focar em mim de forma integral. E essa está sendo uma lição de hoje misturado com um pouco da lição de ontem. É isso. Outro exemplo. Você quer fazer uma academia. Porra, mas como é que você quer fazer uma academia se você não está com sua roupa já organizada, se você não comeu bem, se você não dormiu bem, se você não se preparou mentalmente para isso, se você está cheio de afazeres a fazer? Essa ansiedade, ela te sequestra do momento presente. Então como é que você quer se priorizar se você não for suas obrigações? Então, como tudo na vida não é uma coisa que você
é isso ou é aquilo, então se priorizar também é fazer o que precisa ser feito. Mas é o que precisa ser feito. Esse é um porém, esse é um parêntese, né? Hoje até agora, por exemplo, eu não fiz nada do desafio. Nenhum dos itens do desafio eu cumpri. Vim supervisionar aqui o trabalho pessoal. E aí daqui eu vou ler um livro. Quando eu largar daqui eu vou correr. E aí as coisas voltam a engrenar novamente. Mas isso é que eu consegui extrair de ontem pra hoje. E logo eu venho com a outra parte do daily. E agora vamos falar do lado feio. Ultimamente, quando eu terminando de trabalhar, eu tenho chegado em casa só querendo fazer isso aqui. Querendo ficar na cama e tal. E isso acaba atrapalhando um pouco os meus exercícios e as minhas metas. Por exemplo, hoje eu nem corri porque eu fui dar carona. Eu fui dar carona para um rapaz, aí fui conversando com ele e perdi o ponto de onde eu ia correr. Aí depois fiquei com preguiça. Comecei a rezar, mas estava com muito trabalho. Parei, estava muito estressado. E aí? Tô aqui no meio do caminho, nem fiz nada das minhas metas ainda. Tá ligado? Só que aí tomei o controle da consciência agora e vou voltar a fazer. Mas tá vendo que é difícil você focar nas coisas que vão lhe fazer bem, enquanto você tem que fazer as suas obrigações. De coração, uma fidelidade na palavra, no cumprimento contínuo da vontade de Deus. E hoje mais uma vez eu fiz 1 quilômetro sem mais nem menos, apenas o acordado, o necessário para estabelecer a minha meta. Porque eu realmente não quis fugir do desafio. Já fugi do desafio hoje 2 vezes. Fiquei com preguiça, deixei para cima da hora, na hora da festa do Natal. Mas eu fiz. Se eu não tivesse feito, eu iria estar me sentindo muito mal. Eu iria ter perdido mais um dia do desafio e provavelmente eu iria ter que zerar. Isso seria péssimo para minha autoestima. Então o que foi que eu fiz? Fiz o mínimo possível dentro do necessário e estou me sentindo muito realizado. Me provando mais uma vez que aquela voz do corpo, aquela voz da procrastinação, aquela voz do medo, tudo aquilo, toda essa voz, a voz do medo, da procrastinação, de tudo isso, é uma voz do corpo. É apenas o sistema fisiológico que está agindo em cima da gente. Só que o nosso propósito, ele não vem do corpo. E nem vai para o corpo. É puramente nossa mente, sabe? Vai ter